O caso que vai ser apresentado agora é um caso de câncer de próstata recidivado e oligometastático. O doutor Paulo vai defender aqui o tratamento local e o doutor Sadi vai defender o tratamento sistêmico. Bem, eu acho que a gente tem se deparado muito no dia a dia com esses casos, né? Eu acho que essa categoria oligometastático tem sido mais e mais vista e atendida por nós nos consultórios. E esse paciente aqui foi um desses casos que chegou até mim, na época com 78 anos, um médico e que está muito ativo ainda, a sua atividade é clínica, mas ele tem consultório cheio, trabalha em Niterói. De comorbidades, é um paciente com hipertensão, que está controlada, ele é sobrepeso, um paciente um pouco gordinho, e teve a história de um infarto em 2010. Esse paciente foi operado aqui no Rio, foi submetido a uma prostatectomia radical há um tempo atrás, já faz bastante tempo, foi em 2002, e o anatomopatológico está aí do lado. Era no anatomopatológico daquela época, em 2002, um adenocarcinoma Gleason 6, margens livres, não tinha absolutamente nada relevante, então, até que prove o contrário, o cirurgião disse para esse paciente que ele estava curado, ele fez o segmento dele, o PSA realmente zerou, e esse paciente, depois de um tempo, não voltou mais no médico, até por ele ser médico, e ele foi perdido de segmento. Quando foi agora, em 2018, no ano passado, em março do ano passado, ele se deparou com um PSA no valor de 6. E, naquele momento, ele se assustou, procurou o urologista, que decidiu, como é que eu passo aqui? Isso, solicitar um PET-PSMA para esse paciente. Para surpresa do urologista, esse PET-PSMA veio com uma captação única, um foco único de doença metastática, no isquio à esquerda, e esse paciente, então, veio para uma discussão multidisciplinar. E eu queria perguntar para o doutor Paulo Rodrigues, baseado nessa história e nesse achado do PET-PSMA, o que você faria para esse paciente, Paulo? Tentar explicar a ele... Você pode se defender aí no Paulo. Eu acho que o que a gente tem que oferecer ao doente é uma opção. Tem que explicar a ele o número pequeno de casos que cada um de nós tem, que a literatura tem, mas oferecer a ele uma possibilidade de ir tratar aquela lesão que o exame novo, que é o PSMA, está mostrando, e sem muito compromisso. Quer dizer, a tentativa é válida e o paciente tem que dividir a decisão com o médico. Se ele quer fazer uma cirurgia, se ele quer tirar aquela lesão que o PSMA está mostrando, ou se ele quer irradiar aquela lesão que o PSMA está mostrando. Ô Paulo, você vendo aquele anatomopatológico e vendo essa doença metastática hoje, você acredita naquele laudo, que era um Gleason 6? O Gleason 6, isso eu teria que rever, isso aí teria que fazer um big de um trabalho, rever essas lâminas todas, isso é complicado. Eu acho difícil, mas a gente tem visto isso muito. Quer dizer, paciente que você, em momento nenhum, que você diz para ele, olha, você está curado, você tem um Gleason 6 na sua peça, e esse paciente, 3, 4 anos depois, o PSA começa a subir recidivo. Então, isso aí acontece. Sadi? E esse cara te procurou... É para mostrar slides, não? Ah, é para mostrar. Passa meus slides. A resposta é, eu não sei. Você vai botar seus slides? Bota meus slides aí, só um instantinho. Eu queria agradecer o Atos, me ajudou a preparar isso rapidamente. Só para que... O slide do Dr. Paulo. Eu vou até fazer... O número é tão pequeno de pacientes que fizeram resgate. Por exemplo, eu pergunto, Fernando, que tem um movimento grande. Fernando, quantos casos você tem? 10. 10? 8 casos. Dos 8 casos, quantos foram todos operados? Todos cirúrgicos? Um sumiu,
eu não sei o que aconteceu com ele. Um não adiantou nada, o PSA não mudou nada. Nem outros 4, o PSA sobe lentamente, mas eles estão no mínimo há 1 ano sem tratamento hormonal e 2 estão há mais de 2 anos sem acontecer nada. Todos eles eu só tirei linfonodo. Nunca fui atrás de outra coisa. E só vou agora atrás daquele linfonodo. Eu não faço mais linfadenectomia que nem testículo, só aquele. Então, vocês estão vendo como as respostas são ainda muito controversas, são muito difíceis de ser analisadas. Alguém aí tem mais um número expressivo de doentes? Milfon, 4. E o que você achou? Quer dizer, a gente não sabe se ele não tivesse sido operado, se estaria subindo 4. lentamente 2 também. recidivaram, não baixou o PSA, mesmo depois da cirurgia, e 2, o PSA zerou e voltou a subir lentamente. Então, se a gente pode ver na literatura que os números são um pouquinho maiores, passa o próximo slide. É um slide... já existe uma tentativa de assinatura genômica, de você tentar, principalmente para a radioterapia, tentar em alguns pacientes identificar quem é que vai responder, quem não existe isso, né, Lisa? Quem é que vai responder, quem é que não vai. Mas esse passo, esse aqui, por exemplo, vocês estão vendo 31 pacientes, é um número um pouquinho maior. Então, os que foram operados tiveram 21 meses livres sem precisar tomar remédio, enquanto os que não foram operados ou não foram tratados, 13 meses eles estavam precisando tomar remédio. Então, houve em 31 pacientes, ou em 62, houve um ganho de quem foi tratado. Passo o próximo. Esse é um número que nós conseguimos pegar na literatura, um número maior, de 108 pacientes. Então, vocês podem ver que a média do PSA, quando eles foram operados, ou irradiados, era de 2,8, um mínimo de 0,3, 23 já eram hormônio resistente, e foi feito a radioterapia fracionada, 97% com resposta do PSA. Então, sim, esse é um número maior. Fernando tem 8, Milfon tem 4, eu tenho 6. Esse é um número mais expressivo, mas vocês estão vendo que é um número pequeno ainda. Mas, de qualquer forma, a ideia que dá é que tem um caminho aí para ser trilhado e talvez melhorar esses pacientes. Passa os meus slides, por favor. Fernando, eu apresentei um caso agora de manhã cedo, que é exatamente isso que você falou. Talvez o pessoal com linfonodos exclusivos tenha um foco para isso, né? Você acha que é melhor tirar o foco, tirar eu não sei, Paulo, honestamente. A resposta para essa pergunta, Lisa, eu não sei. Sabe por quê? Quer ver? Passa a próxima. Eu vou te dizer o que eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é doença oligometastática. Eu não sei qual é a biologia da doença. Pode ser que alguém saiba. Eu não sei. Se você ler a qualidade das informações que existem, elas são ruins. E aí nós não valorizamos a toxicidade do tratamento. A Alice até comentou hoje cedo. Nós tivemos um paciente que foi irradiado, mas ele não teve toxicidade, mas ela mesma confessou que tem. Pode passar, eu não estou com o controle. Então, a primeira coisa, o que é doença oligometastática? Ninguém sabe. Obrigado. Ninguém sabe. Isso aqui é um consenso de Sangalen, vai ter agora o novo, de 2 anos atrás. Tem gente que acha que é só doença linfonodal, tem gente que acha que é só osso, tem gente que acha que é osso mais doença linfonodal. Quantos números de metástase são? Se é uma, como esse caso, se são menos que 4, se são menos que 5. Então, esses são só opiniões de experts convidados para Sangalen. Ou seja, ninguém nem tem conceito pré-definido, estabelecido. Depois, o próximo aspecto, que é um aspecto de biologia, quer dizer, se a gente entender que essa doença oligometastática, se ela existe, e se a gente entender que a doença oligometastática é uma coisa realmente pequena, focal, ou seja, é uma situação de progressão lenta, talvez esse caso, então esse caso merecia tratamento focal. Mas se você achar que essa é simplesmente uma foto naquele momento, mas a doença é uma doença progressiva, então isso aí não faz sentido você fazer tratamento local.
E a gente não separa um caso do outro. Mesmo nesses poucos casos que existiram, a gente não foram separados, como no estudo do Ost. Depois, se você analisar a literatura, praticamente, os estudos com PET são muito recentes, não foram utilizados. Então, a metodologia que foi avaliada na literatura para tratar esses pacientes foi metodologia antiga. Se você olhar esses dados recentes, se você olhar, por exemplo, PSA entre meio e 1, quase 1/3 dos pacientes têm doença sistêmica pelos PETs atuais. Isso com PSA entre meio e 1, quer dizer, com PSA de meio, olha quanto que tem de doença sistêmica. Tem 15% de doença sistêmica com metodologia atual, com PSA que a gente considera paciente, entre aspas, sem recidiva bioquímica. Aí, quando você faz estudo randomizado, então aqui eu só vou mostrar 2 slides. Um estudo que mostrou se você tiver a próstata no local, se vale a pena tratar a próstata na presença de doença oligometastática, com rádio. A resposta, a conclusão foi não. Não teve benefício quando foi randomizado. 2, se vale a pena você tirar gânglios de pacientes que têm doença oligometastática. E a resposta é o que o Fernando falou e o que a gente tem visto. Você adia temporariamente o uso de hormonioterapia, mas, eventualmente, a maioria vai recidivar. Agora, mesmo nesses que você causa esse benefício, dá uma olhada, 10% dos pacientes tiveram complicações graves, clave em 3, 4 ou 5. Clave em 5 é morte, entendeu? Tem interferências nessa situação. Então, eu acho que o resumo da história aqui nós não sabemos. Isso aqui é o que, não sei se vocês conhecem, é a minha interpretação do saber das coisas. Tem coisa que eu sei que eu sei. Tem coisa que eu sei que eu não sei. Tem coisa que eu não sei, mas eu sei. E tem coisa que eu nem sei que eu não sei. E isso que eu acho que é a doença oligometastática. É o princípio hipocrático número 1. Não traumatize o paciente sem ter certeza. Obrigado. Isso foi uma luta de comadre, né? Vocês dois. Putz, grilo. Até a ajuda dos universitários vocês pediram. Vamos lá. Sadia, acho que você colocou alguns pontos interessantes. O Paulo chamando aí o público para participar desse tema, que realmente é um tema, assim, por que a gente colocou esse tema, né? Não vai ter um congresso de uro-oncologia, ou de uro, de onco, ou de rádio, que não vai ter uma mesa, um módulo sobre doença oligometastática, né? E a verdade é que, com o advento do PET scan, ou da ressonância de corpo inteiro, a gente tem visto cada vez mais esses pacientes. Seja o paciente no pré-operatório, que você faz um PET e você descobre 1 ou 2 pontinhos, seja aquele paciente que você tem uma recidiva bioquímica e você encontra 1 ou 2 pontinhos. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, entendendo que não existe consenso nisso, não vai ter vencedor, eu acho que assim, foram 2 pontos que a gente colocou. Quer dizer, se eu tratar essa doença localmente, agressivamente, ou seja, eu vou operar, ou eu vou irradiar, e eu vou tratar cada ponto de metástase isoladamente, eu vou curar o paciente, ou seja, tem algum paciente que eu vou conseguir curar com isso. A gente deu um exemplo daquele caso anterior que tinha linfonodos. E se eu não for curar, quer dizer, até que ponto vale a pena eu postergar o tratamento sistêmico dele no sentido de qualidade de vida ou de, enfim, comorbidade? Porque, por exemplo, o STOMP Trial que o Paulo mostrou, o endpoint do estudo era tempo para tratamento sistêmico. O que eles mostraram? Poxa, se eu fizer o tratamento da doença localmente oligometastática, eu vou ter um tempo longo até precisar dar hormônio para esse paciente. E aí eu queria fazer essa pergunta. Tem alguém que vai ficar curado? Ou até que ponto você indica isso para postergar um tratamento sistêmico? É melhor deixar o Paulo, que é mais experiente, falar. Daniel, a minha sensação é que, no momento que nós temos para oferecer ao doente, é isso. E a sensação é que uma parte importante, ou uma parte do doente, seja que em 1 em 10 eu consiga melhorar esse paciente, eu acho que vale a pena. No momento atual do nosso conhecimento, eu acho que você tem que oferecer isso ao doente e ele dividir a responsabilidade com você. Tem essa coisa da morbidade que o Sadi falou. Essa coisa da morbidade que o Sadi falou é importante. Quer dizer, você também arriscar o doente a uma
a uma cirurgia enorme. O Fernando disse, eu passei a tirar só o gânglio que acendeu no PSMA e não limpar o paciente todo, que tem uma morbidade enorme. Esses pacientes fazem linfocele, esses pacientes complicam, fazem trombose, e, com isso, você não está oferecendo absolutamente nada. Mas eu acho que escolhendo bem o doente, conversando bem com ele, você vai... A minha sensação é que em alguns doentes eu vou realmente melhorar. Daniel. Curar não cura ninguém. Rafael Rocha, urologista. Curar não cura. Eu queria falar aqui do meu... Enfim, eu tenho alguns casos, tá? A gente tem feito isso, eu tenho estudado muito isso de linfadenectomia de resgate, tratamento de resgate nos pacientes recidivados. Eu acho que o Sadi brilhantemente resumiu aí no final da aula dele essa questão. É uma coisa que a gente não sabe ainda, na literatura a gente não tem ainda um respaldo técnico formal para esse tipo de abordagem. Eu acho que o Dr. Paulo também resumiu muito como a gente deve conduzir isso, que é oferecer ao doente de forma bastante honesta o que a gente tem e de dado que a gente tem, e o doente decidir com a gente. Eu tenho 18 casos feitos, não todos meus, uns eu fiz para alguns outros médicos, de resgate de linfonodo, e a minha estatística, meu resultado é de sobrevida livre de recidiva em 6 meses de 30% e de resposta imediata de 42%. Então, nós temos 42% dos pacientes que zeram o PSA e, sem dúvida nenhuma, que mantém resposta em 6 meses apenas, que é o que eu tenho de follow-up mensurável desses 18 doentes, são 30% só de resposta de PSA sustentada. O que a literatura mostra é que esses doentes que sustentam resposta, ou seja, os respondedores bioquimicamente completos, eles mantêm resposta ao longo de 3 anos, num follow-up de 3 anos, em torno de 77%. Então, se você respondeu e tem uma resposta, 77% desses pacientes estarão 3 anos sem resposta, com resposta sustentada. O que eu acho que nesse doente é o grande ponto. Acho que a gente tem que selecionar bem o doente. Os estudos do OST, por exemplo, de MDT, de terapia focada em metástase, tem um racional, acho que maravilhoso para esse padrão de paciente. Eu acho que, na revisão total da literatura, o que a gente tem de perfil ideal para ser submetido a esse tipo de tratamento é o paciente que tem um PSA menor que 4, um doubling time menor que 8 meses, um paciente que tinha na prostatectomia radical ou na biópsia, se ele foi submetido à radioterapia, óbvio, um Gleason 7 ou menor, e um paciente que falhou após, no mínimo, 1 ano a 1 ano e meio do tratamento primário. Então, esse é o paciente biologicamente mais favorável para a gente oferecer um resgate de linfonodo. Eu acho que, basicamente, o que a gente tem é que ser franco com o doente, dizer que ele vai ter 50% de chance de responder se ele estiver nesse subgrupo, 30% de chance de manter resposta no primeiro ano, e se ele fizer isso, 77% de chance de manter resposta em 3 anos. Na minha opinião, o endpoint é postergar hormonioterapia, não é curar o doente. Você sabe que eu acho que a gente... eu não sei se essa doença existe, porque eu acho que pode ser só biologia, de variantes biológicas da mesma doença. E você pega a doença... Eu acho, por exemplo, que... o que ele falou é verdade, esses são os critérios que a gente utilizava, quer dizer, esses critérios que você está citando são os critérios... O Paulo e o Fernando e o Forte, que são mais velhos, eles participavam desses dados. Eu não participei porque eu sou mais novo. Mas antigamente, quando não tinha as imagens sofisticadas, a gente usava esses critérios para dizer se a doença era sistêmica ou não, quando tinha recidiva bioquímica. O padrão de recidiva bioquímica, esses estudos que mostram PSA de 10 meses, etc., qual que era o padrão de recidiva localizada ou sistêmica? Era se não tinha invasão se tinha ou não invasão de vesícula seminal, se tinha ou não margem, se tinha Gleason 8 maior ou menor que 7, 8 para cima, e se o tempo de duplicação era 10 meses, e se o PSA recidivava antes de 18 meses ou não. Esses são os critérios da década de 90, começo dos anos 2000, para dizer se a doença era sistêmica ou não, quando recidivava. Né? Sadi, então, bom. O Rafael fez um comentário aqui, e até tinham me perguntado exatamente isso, qual era o critério que a gente poderia, quem sabe, se indicado, utilizar para tomar essa decisão. Então, esses são os critérios que a gente achava que a doença, que a recidiva era
pélvica e não sistêmica, tecnicamente esse paciente seria beneficiado por algum tratamento. O problema que eu vejo é que provavelmente a gente operava esses pacientes oligometastáticos do passado e nem sabia, por causa que não tinha imagem, você entendeu? E vários deles evoluíram com PSA subindo devagarzinho e tinham doença oligometastática, mas não é a doença no sentido que a gente, esse conceito moderno que desenvolveu para a mama, etc. Acho que era simplesmente a biologia da doença e que nós pegamos em fases diferentes. Então, Sadi, você que tem um jovem ali, bem mais jovem que você, que é o Álvaro, que está ali na frente. O Álvaro não chegou agora na urologia, um cara que está começando. E Álvaro, você que é um cara jovem, entusiasmado com essas novas tecnologias e estudos, foi bastante noticiado ano passado uma análise do STAMP Trial, que é um estudo com 8 braços, que avalia diversos tratamentos para a doença metastática, e um dos braços, que era o braço que avaliava a radioterapia, parece que realmente mostrou um benefício. Talvez seja um dado bastante diferente. Só lembrando que, como você mesmo mencionou, Sadi, é um grupo muito heterogêneo. O Rafa falou ali da doença linfonodal e botou um ponto muito forte, mas e aquele doente que tem a doença óssea, como a Lisa botou aqui? Álvaro, o que você acha? Bom, como disse o Marco Sadi, eu achava que eu sabia alguma coisa que eu pensava que sabia, mas agora eu não sei muito, porque os dados são absolutamente contra. E eu concordo com o que foi falado aqui, que você consegue realmente, numa doença oligometastática, não em osso, provavelmente não, mas se você tem aí 30% de chance de fazer um resgate de linfonodos, quer dizer, uma resposta terapêutica boa, assim, em termos de PSA, e como já foi falado, só 20% desses pacientes vão ser sustentados ao longo do tempo. Eu concordo totalmente com o que foi falado aqui. Eu acho que a gente está vendo fases diferentes da biologia da doença, porque a gente não tinha tanto potencial de fazer diagnóstico, e mesmo aqueles pacientes, aqueles Big Cs, a gente tinha uma chance de controle da doença que era mais ou menos semelhante a essa que hoje a gente vai e tenta fazer o resgate. Então, é o tal negócio. Enquanto a gente tiver estudos mostrando realmente quais são os pacientes ideais para se fazer esse tipo de abordagem, a gente vai ter muito desses dados não randomizados e que são extremamente confusos, porque as populações são extremamente diversas. Uma das coisas que me anima, assim, quanto mais eficiente a detecção precoce de doença, o Marcos aqui mostrou aqui que 15% dos pacientes aqui tem, com PSA de 0, menor do que 0,5, já tem doença linfonodal. Se a gente conseguir realmente evoluir nessa situação, vai chegar um momento que provavelmente a gente vai fazer prostatectomia radical em todo mundo, poupar linfonodos, de fazer a linfadenectomia nesse paciente, e quando eles estiverem recidivos a gente vai atrás e fazer, porque até essa história de fazer uma linfadenectomia estendida, agora os dados vão ser publicados lá no ICESP, a gente tem uma área extensa de disseminação da doença pré-sacral, 3%, 4%, então na realidade a gente acaba sempre fazendo um papel subótimo quando a gente tenta abordar de maneira pragmática. A gente começou fazendo linfadenectomia obturatória, porque o Patrick Walsh empurrou a gente para fazer isso, depois a gente viu que era absolutamente ineficaz, porque 66% dos pacientes têm doença ao longo das ilíacas internas, e agora a gente está vendo aí 5 a 10% dos pacientes que têm também doença pré-sacral e ilíaca externa. Então, a gente vai ter muita discussão aí pela frente em relação a como abordar esses pacientes em virtude dessas novas tecnologias que estão surgindo de diagnóstico precoce. Agora eu fiquei muito confusa, Sadi, você não me ajudou em nada. Só para eu entender aqui na plateia, quem que acredita, então, na linfadenectomia de resgate? Quem faz? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. O Rafael faz, eu vou falar para vocês. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Então, às vezes você faz um PET, já me aconteceu isso, que é uma situação que mostra um grau de incompetência que você fica assustado. Então, você faz um PET e aparece um linfonodo. Primeiro, você fez uma linfadenectomia obturatória, que realmente não tem valor nenhum na minha cabeça, que é o que o Álvaro falou. Daí, você tem uma recidiva bioquímica, faz um PET, tem lá os linfonodos pélvicos. Acenderam.
Aí você vai lá e fala para o doente, fica tranquilo que eu vou fazer uma linfadenectomia para você e vou resolver o assunto, que eu acho que vai dar certo. Você tem critérios favoráveis de doença de baixa agressividade sistêmica. Aí você faz a linfadenectomia, repete o PSA não desce. Você repete o PET está lá, você tirou tudo, tá? Sai lá 25, 28 gânglios. Você fala, puxa, eu nem sabia que eu era tão competente assim de tirar tanto gânglio. O PET continua, está marcado, a gente marcou com carvão, fica preto, aquela coisa toda. Chega lá, você faz o exame de novo, pimba, acendeu no mesmo lugar. O cara fala, doutor, não é por nada, mas acho que o senhor não fez a cirurgia que devia ter sido feita. E você tem lá 30 gânglios, um positivo, 200 negativos. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas é a pior que eu já tive. Paulo, você já passou por isso, Paulo? Essa experiência eu já tive, exatamente. É uma sensação horrorosa. Isso acontece quando faz isso, viu, Fernando, o que você faz, que é tirar só o gânglio ainda por cima, é pior ainda. Desculpa. Dá o microfone aí para o doutor Fernando, que acho que ele nunca passou por isso, Fernando. Você já passou? Eu não passei pelo seguinte. Primeiro, eu acho que cirurgia cura doença localizada, não cura doença sistêmica. Segundo, o PET tem uma margem de erro. O PET não é a Constituição Federal do americano. O PET pode errar também. Se você tem um PET que mostra um linfonodo ou 2, só 1 ou 2, em zonas que é facilmente retirável, em paciente que você acha que fez uma operação curativa, pode ter sobrado aquele nódulo, eu acho que você vai lá e tira, você não vai perder nada. Esses são os 4 doentes que eu tenho que o PSA zerou e se subir devagar. Agora, você tem 4 nódulos, um de cada lado, bilateral, isso é bobagem, cirurgia não cura doença sistêmica. Como a gente antigamente fazia radioterapia de todo doente. Esse doente que você mostrou aí, eu acho que é um doente a irradiar aquele ponto ali daquele osso. Ele vai curar? Não vai curar, mas vai atrasar o tratamento sistêmico desse doente. Quanto mais você atrasar o tratamento sistêmico, melhor ele vai viver. Você usa rádio para irradiar, você usa hormônio para irradiar esse paciente? E olha aqui, ó, eu não tenho, o doente está num dia, sai no outro, hein, Marcos? Não, eu sei, não, Fernando, é que tem, bom, a gente poderia ficar aqui 1 hora discutindo esse tópico, né? Mas eu vou perguntar para a Lisa, só para a Lisa se esse caso que ela mostrou, se ela irradiasse, ela irradia com hormônio ou sem hormônio? Olha só, eu acho que aqui a gente tem que entender 2 coisas diferentes, né? E eu comentei isso na parte mais cedo da manhã. Na minha opinião e a minha impressão, lendo o que a gente tem aí de dados, e a minha impressão pessoal, é que a doença linfonodal é uma entidade com uma biologia mais agressiva, talvez, ou que a radioterapia não é muito competente nesse cenário. Agora, na parte óssea, eu acho que a gente tem desempenhado aí um papel muito importante. E eu trouxe esse exemplo aqui, esse paciente aí, ele retornou no consultório ontem para trazer o último PSA dele. E, na época, o que foi me solicitado pelo urologista é que eu não comentasse sobre esse paciente com o oncologista, porque senão o oncologista ia eventualmente pensar em dar algum tratamento sistêmico para ele. E aí nós ficamos em segredo. E eu decidi fazer só radiocirurgia para esse paciente, que é um outro cenário. Aí eu consigo entregar uma mega dose para ele, uma dose ablativa, é mais tranquilo de tratar do que linfonodos. E foi o que a gente fez para esse paciente, né? Esse paciente foi tratado e recebeu na região onde captava o PET, uma dose considerada ablativa, então foram 50 Gray, em 5 frações apenas de 1000 centigray, na lesão PET positiva. E uma coisa que é algo pessoal que eu tenho feito, isso não existe um consenso entre os radioterapeutas, na área do entorno da região óssea, entendendo que a doença metastática óssea, ela muitas vezes tem uma quantidade maior na região que brilha, mas ela pode também comprometer outras regiões próximas do osso que a gente não está enxergando, não está contemplando no exame de imagem. Então, nessas regiões do em volta, eu faço o que eu chamo de um involved field. Eu dou uma dose menor, mas ainda uma dose razoavelmente alta para doença subclínica. Esse paciente, então, foi tratado e terminou o tratamento em abril de 2018. Não sentiu absolutamente nada. Ele me perguntou se realmente ele tinha tratado. Eu encaminhei ele de volta para o urologista
E esse foi o PSA dele após o SBRT ósseo. O primeiro PSA veio como 3,35, e a gente conversou, eu e o urologista, vamos pedir mais um daqui 2 meses. Aí ele caiu para 1,41, a gente ficou feliz, aí a gente pediu um outro PSA dali um pouco mais de tempo, e aí o PSA veio 7,32, e aí eu já queria chamar o oncologista clínico, aí o urologista disse, não, vamos confiar na radioterapia e vamos pedir mais um PSA, e veio, em janeiro desse ano, 0,18, daí nós ficamos mais animados em não fazer nada com ele e deixar o oncologista ainda... E a testo dele é normal? Testosterona normal, está aqui embaixo, a última testosterona que ele me trouxe ontem e o último PSA que ele me trouxe ontem. E está aí o gráfico, que é para não deixar eu mentir, esse PSA de 31/5/2019, 0,03, daí nós se abraçamos. Esse paciente fez uma prostatectomia bem feita, hein? Assim, é muito gratificante ver que é um caso real, que a gente pôde contribuir com radioterapia exclusiva, para um paciente desse não tomar nenhum tratamento sistêmico. Obrigada.